Um dos livros mais interessantes que eu li em 2020, Matéria Escura, do Blake Crouch. Gostei bastante, é um livro espetacular. Tem algumas ressalvas, mas é um livro incrível. O Blake ele traz aqui assuntos muito pertinentes, como essa questão da matéria escura, possibilidades, né, de você ter outras camadas aí, né, outras dimensões, e ele traz esse assunto de uma forma muito didática. Eu sempre fico com o pé atrás quando o autor traz esses assuntos, ou mesmo quando são abordados em filmes, porque às vezes fica um pouco confuso, até mesmo alguns autores não sabem meio que explicar. Mas o Blake ele tem uma genialidade assim tão grande que ele consegue explicar de forma espetacular e extremamente didática todos os conceitos. Eu não vou explicar aqui porque são conceitos mais complexos e inclusive eu posso distorcer algumas mensagens mesmo, algumas teorias que o próprio Blake traz aqui. Então é melhor você ler e entender da sua forma, e a forma como o autor expõe é a forma mais didática possível que eu já vi até hoje. Já li algumas coisas sobre matéria escura, sobre essas relações e outras dimensões, mas vai por mim. É muito didático, você vai compreender o básico assim de uma forma mais lúdica possível. Mas enfim, Christian, o que é que esse livro aborda? Esse livro aborda sobre essa questão de você ter possibilidades, ter escolhas. Não só isso, claro que há outros temas abordados, como o amor acima de tudo, o amor ele consegue é, escolher exatamente o que é o bem e o que é errado nesse sentido aqui que eu digo. Aí quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê, né? O amor pelo seu familiar, o amor por alguma pessoa. E aquele amor, ele prevalece acima de tudo ali. E no final tem um desfecho espetacular. Para mim, um dos melhores desfechos que eu já vi em livros. Esse livro ele aborda essa questão da matéria escura, essa questão de outras dimensões e inúmeras possibilidades, dependendo do que você for escolher. O que você for escolher, você pode gerar inúmeras outras coisas. Um exemplo, aqui vai contar a história do Jason Dessen. Jason Dessen é um homem na faixa dos seus 50 anos, professor de física em uma universidade, tem sua família, tem seu filho, aquela vida normal, podemos dizer. Mas em um belo dia, uma noite dessas, aí ele sai para comemorar uma espécie de comemoração lá, porque determinada pessoa ganhou isso, ganhou aquilo, e aí ele é raptado, é sequestrado por um homem muito misterioso que leva ele para afastada dali da cidade onde ele mora, que eu, se eu não estiver nada aqui é Chicago, e lá ele acorda, né, num outro lugar, sendo que é a mesma cidade dele, porém a mulher dele não é a mulher dele, ele não tem filho e, e ele é um cientista renomado. Ou seja, coisas aconteceram ali que às vezes fica meio que você não vai entender. Cara, o que diabos é isso? Porque ele estava há uma noite atrás em sua casa, estava vivendo sua vida normal, mas em outra possibilidade, em um outro momento, quando ele acorda, é raptado, ele está em outro lugar, sendo que esse outro lugar é o mesmo lugar, ou seja, a mesma cidade, sendo que ele não tem aquela vida que ele tinha na noite anterior. Fica um pouco confuso, né, a gente falar dessa forma. Eu falando dessa forma fica um pouco confuso porque, caramba, como pode você ser uma mesma pessoa, mas tendo inúmeras possibilidades? E é isso que o livro traz. Essas inúmeras possibilidades, essas inúmeras características que tem essas teorias, né, sobre outras dimensões, sobre matéria escura, sobre possibilidades de você viver outros momentos através de uma escolha. Esse livro é espetacular e muito genial. Eu achei ele extremamente original, apesar de que parece que o livro foi escrito para virar filme. Essa é a impressão que eu tive. E outra coisa, nessa questão toda que o Jason vai, né, que ele vai tentando buscar as respostas por estar naquele lugar, e é um lugar exatamente igual onde ele trabalhou quando ele era mais jovem, só que quando ele era mais jovem ele teve que escolher
ir para um caminho, ele escolheu ali a academia, ensinar e não ser um cientista renomado. E aí vem todos esses questionamentos. Caramba, quando eu estou naquele ponto, existe um ponto chave da vida da gente que creio eu que seja aquele ponto que a gente vai escolher o que queremos para o nosso futuro. Ah, eu quero ser um cientista, eu quero ser um professor, eu quero ser um policial, eu quero ser isso, eu quero ser um guarda, um bombeiro. Então, quando nesse momento de decisão, há inúmeras possibilidades. E se tivéssemos outros mundos paralelos onde tivéssemos cópias nossas e que viveu tanto essa possibilidade de ser um cientista, como essa possibilidade de ser um professor, ou mesmo a possibilidade de ser um policial, um bombeiro ou qualquer coisa que seja. Imagina aí a gente tendo essas possibilidades e imagine mais se você tem a capacidade de ir para esses outros mundos, podemos dizer entre aspas, de você ir para esses outros mundos e você começar a se deparar com essas vidas, né, que é sua, mas é estranha a você, porque você não é aquela vida ali. Você tem escolhido anteriormente, o caso do Jason Dess, de seguir aquela vida acadêmica, de ter sua esposa, de ter seu filho, e aí você pega uma vida, essa outra, você tem a possibilidade de ver essa outra vida e você não vê, mas seu filho, sua esposa, não é sua esposa. É um livro muito, traz questões muito de mensagens existencialistas, mensagens físicas, que é a que traz essa questão, né, da física em si, mas a questão da existencialidade, questões das possibilidades de escolha, e no final a gente percebe que o amor prevalece, apesar de que tem umas revoluções. É um livro espetacular, eu achei assim, muito frenético. O livro não perdeu o ritmo, isso que mais me impressionou, porque eu nunca vi um livro assim que você não consegue parar de ler. Inclusive eu já quero ler outro livro dele, que tem outro livro dele publicado aqui no Brasil chamado Recursão. Vou deixar aqui a capinha. E, gente, é uma coisa assim que você não consegue parar de ler, porque você quer saber como o Jason vai sair dessa enrascada, como o Jason vai reencontrar a sua vida original, não aquelas vidas que foram vidas que ele poderia ter escolhido e que teriam aquele destino. E outras coisas que ele vai se deparar no meio do caminho, que são coisas bem bizarras. Uma coisa que eu achei estranho, um ponto bem importante, é que o Jason, como ele é professor de física em uma universidade e ele foi raptado e está entre esses outros mundos, e é algo muito físico, e inclusive ele estudou essa questão de mundos paralelos, de questões de matéria escura, de portais, disso e aquilo. Eu achei que o personagem ele demorou para se ligar de fato que era isso, né? Que era essa, que tem essa jogada física, que tem essas possibilidades, que algo ali estava estranho. Eu tive essa impressão que ele demorou a acordar, né, para a realidade, sendo ele professor de física. É estranho. Eu, como leitor, a gente, como leitor aqui, já captou as informações, acho que desde o princípio ali, que algo estava relacionado a isso, né? De você viajar por dimensões, de você ir para mundos paralelos, e esses mundos paralelos ser basicamente o seu, uma cópia do seu, sendo que de uma forma diferente. Eu acho que ele demorou a perceber isso. Eu não sei se foi jogada do próprio autor para trazer um pouco de ingenuidade para o personagem, mas é uma coisa que eu percebi, foi isso. E outra coisa bem interessante, o final. Eu achei que o final seria mais previsível, mas não. Foi totalmente imprevisível, não esperava nada daquele final. Um final assim bem estranho e espetacular, muito bem feito, aquela revolução. Eu lembrei desse final como se fosse o filme O Robô, e aquela guerra, né, dos robôs ali, aquelas cópias de robôs, né, lembra aquele filme do Will Smith, que foi baseado naquele conto do Isaac Asimov, o Robô. Então, tinha aquelas cópias de robôs, e aquelas cópias de robôs me lembrou muito o final, não sei se você já leu Matéria Escura, mas me lembrou muito o final
de Matéria Escura. É sério, aquela revolução, aquela cópia de robôs. Enfim, é um livro espetacular, um livro que traz essa questão da existencialidade, da questão das dimensões, das questões da possibilidade de você ter inúmeras escolhas. E se eu escolhesse aquilo, quais as consequências? Entendeu? E se eu ficasse nesse mundo, quais as consequências seriam para o futuro? E aí é uma cascata de problemas que você vai desenvolvendo ali, vendo no livro, sobre essas inúmeras possibilidades, porque o Jason vai fazendo suas escolhas e algo que pode sim alterar no futuro, ou no presente, ou no passado. É um mix de informações, é um livro assim que explode a mente, sabe? Espetacular. E tem vários outros questionamentos. Um dos questionamentos mais pertinentes é que você está feliz com a vida que tem? Eu acho que é um dos questionamentos mais pertinentes. Você está feliz com o que tem? Então, há essas possibilidades, esse leque que abre, né, para ele, e aí ele tem essa possibilidade de retomar, vou ser um cientista renomado, ou vou ser isso, ou vou ser aquilo. Então, quando tem essas inúmeras possibilidades, e o questionamento principal ali, você está feliz com o que você tem? Então, nós, leitores, quando terminamos esse livro, ficamos com essa mensagem na mente. Será que estamos felizes com o que temos? Será que, se no passado eu escolhesse aquele outro destino, será que eu estaria feliz ou infeliz? Então é algo espetacular para você refletir, é um livro extremamente reflexivo nesses pontos. Eu adorei o livro, para mim é um livro 5 estrelas, favoritado, 5 estrelas mais um coração. Eu amei esse livro. E uma coisa interessante é que um outro ponto que é bastante reflexivo e tem uma mensagem bem interessante nesse Matéria Escura é uma mensagem que o próprio Jason Dess diz, né? É que a soma das nossas escolhas, ele influencia sim, a soma das nossas escolhas, né? Somando todas essas nossas escolhas, ele influencia sim na nossa identidade, influencia sim na nossa persona, influencia em quem somos. E isso é muito certo, porque o que a gente escolheu, a soma das nossas escolhas ali no passado, eles são diretamente proporcionais ao que somos hoje. Independente se somos felizes ou tristes, mas é o resultado do que escolhemos. Então essa mensagem é muito esclarecedora. Às vezes pode até ser clichê, né, ele falar isso, que a soma das nossas escolhas faz parte da identidade, do que somos hoje, mas isso é bem clichê mesmo, mas eu acho isso extremamente correto do que ele falou. Então, gente, leiam Matéria Escura, é um livro espetacular. Comenta aqui embaixo se você já leu. Eu ainda estou refletindo sobre esse livro. Eu li já faz um mês, mas aí eu não consegui fazer logo o vídeo porque, enfim, vários contratempos. Mas até agora o livro ainda está reverberando na minha mente e eu super recomendo. Li no Kindle. Então, é isso. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!